os meus planos ou os planos de Deus? Então, muitas vezes você tem um plano, muitas vezes eu tenho um plano. Olha aqui, ó. Olha que, oh, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Abri aqui para entrar mais luz. Muitas vezes nós temos um plano, mas Deus, ele tem um plano muito melhor do que os nossos próprios planos. E às vezes a nossa mente natural, ela quer nos fazer acreditar que o nosso próprio plano é melhor. Que o plano que nós temos, ele é um plano melhor. Mas a verdade é que nós devemos ver se esse plano está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, ou se é só um plano que nós mesmos criamos. Então, o que nós vamos ver aqui hoje, dentro da palavra de Deus, é que Deus ele criou cada um de nós com um plano. A Bíblia fala que, mesmo antes de você nascer, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. E olha o que diz aqui em Jeremias 29:11, isso vai fazer toda a diferença no seu clamor. Por quê? Não é interessante você orar por algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá. Lá está falando sobre a fé que vence o mundo. Então, para você vencer, não basta apenas você ter o seu próprio plano, mas quando você coloca isso em oração, Deus vai trazer em cada situação qual é a vontade dele. Qual é a vontade dele? Então, a oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina dizendo que seja feito a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eu ouço o Senhor dizendo sobre cura. Muitas pessoas falam, será que é da vontade de Deus de ser curado? Sua cura é da vontade de Deus. Porque a Bíblia mesmo mostra que 3 coisas principais que Jesus veio restaurar, que foram perdidas por causa do pecado. Ele veio restaurar o homem, livrar o homem de doenças e enfermidades. Ele veio para livrar o homem de todo tipo de cativeiro. Aí cativeiros emocionais, escassez financeira, né, nos dias de hoje, e principalmente ele veio para que o homem tenha um relacionamento com Deus. Então muitas pessoas, por não entenderem essa verdade, criam fortalezas mentais, fortalezas espirituais, que também podem nascer do mundo espiritual, e ficam impedidas de viver o melhor do que Deus tem. Então, pessoas até que andam com Jesus têm dificuldade de receber sua cura, de receber sua libertação e de ter também a intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus veio para que nós tenhamos a nossa amizade novamente com Deus, a nossa conexão com Deus. E as coisas no mundo físico acontecem a partir do mundo espiritual. Compartilhe essa live se você puder agora. Vai deixando seu comentário, o amém, vai deixando que você está entendendo. Então, a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Lá em Atos 10, Pedro tem uma visão, isso leva ele a falar de Jesus para outras pessoas. Então ele começa a perceber que a boa notícia que Jesus veio não é só para um determinado grupo de pessoas, mas Jesus veio para todos. Ele começa a ver isso ali claramente e ele fala, ele veio para reconectar o homem novamente com o Senhor, com Deus. Então, nós vemos aqui que a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para as nossas vidas é que tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado seja restaurado. Aí tem gente que fala assim, então, você está falando que a cura é para todos, cura é para todos. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Então, a oração feita com fé tem muito poder, pode mudar as circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus curou a todos os oprimidos do diabo.
Observe que antes do pecado não existia doenças e enfermidades. Antes do pecado não existia escassez. Bom dia, Vilma. Antes do pecado, coisas que foram destruídas agora não tinha. Agora, Jesus veio restaurar. E lá em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então Jesus, ele veio para restaurar tudo. E o inimigo, ele quer roubar. Ele quer roubar como? Criando uma fortaleza, criando uma mentalidade que não é a vontade de Deus. Aí ele fala, é uma coisa sutil, que parece uma coisa boa às vezes. Ele fala, não, você não pode ficar curado, não, isso aí não é para você, cura não é para hoje, isso aí é para os tempos da Bíblia. Ele pode criar alguma fortaleza para impedir o que Deus tem com a sua vida. A Vilma perguntou, como sei quais os planos de Deus? Então, se você quer saber, é bem simples, se você quer saber o plano de Deus no longo prazo, você precisa descobrir a vontade de Deus para hoje. Então, você passar tempo com a sua Bíblia, agora, passar tempo também em oração. Você sabia que Deus... Eu vou falar uma coisa aqui, você precisa entender. Deus pode falar através da Bíblia e Deus também pode falar direto com você por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, na sua vida de relacionamento com Deus, Ele vai revelar a perfeita vontade dEle com você. Ele pode falar isso através de situações, Ele pode falar isso através de sonhos, mas quando Deus tem algo com você, na verdade, Deus tem algo com todas as pessoas na Terra. Nesse momento de relacionamento, em algum momento Ele vai te revelar sobre isso. Ele vai te revelar sobre isso. Só de você querer saber aqui, só de você querer saber, já é algo muito importante. Então Deus, ele já está conectado. Eu ouço o Senhor dizendo para Vilma, eu ouço o Senhor dizendo que Ele já tem revelado a vontade dEle para a sua vida e Ele vai abrir os seus olhos para você entender o que Ele tem com você, o que Ele tem com você. Eu ouço o Senhor dizendo sobre isso. Então, às vezes está na sua frente, está exatamente na sua frente, você não consegue enxergar. Eu vou dar um exemplo meu aqui para aplicar na sua vida. Enquanto eu fiquei muito afobado em querer descobrir a vontade de Deus para a minha vida, foi bom, eu creio que Deus se alegrou com isso. Mas assim, eu não conseguia ter tanta clareza. Chegou uma hora que Deus começou a falar, te chamei para isso, né? Uma vez Deus falou comigo sobre, você faz parte da geração que prepara o caminho para a volta de Jesus. Uma outra vez, o irmão estava orando na casa do meu avô, eu cheguei, para você ver, olha lá, ela já está lá, evangelizar. Eu cheguei e esse irmão falou assim, lê aqui. Ele pegou a Bíblia assim, fez assim, lê aqui, Clicou assim, falou, ele não fez isso. Eu estava numa época que eu estava estudando muito a Bíblia e ainda continuo, né? Mas não estava tão maduro para entender essas coisas. E saiu exatamente onde Deus mais falava comigo, que era o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas creio que era Mateus 23. E ali ele falou, Deus vai te usar nisso e nisso. E falou duas coisas, né? Deus também pode falar não só sobre coisas sobre o ministério. Deus também pode falar alguém que tem um ministério de generosidade, que ele vai ter uma empresa ou que ele tem uma vocação para uma determinada profissão. Deus fala muitas vezes claramente e Deus fala também através... Quando você está buscando a Ele, Ele deixa um desejo dentro de você. Ele deixa um desejo dentro de você que fica claro que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, na vida de relacionamento, a cada dia, isso vai revelar o propósito que Deus tem, o chamado de Deus na sua vida no longo prazo, sabe? Então, muitas vezes a gente quer saber, né? E Deus vai revelar, Deus gosta de revelar, Deus gosta de falar qual que é o plano para a sua vida, de 10 anos à frente, 15 anos, mas esse propósito começa hoje, esse chamado, essa vocação, essa vontade de Deus, ela deve começar hoje. Ela deve ser algo que você já vem exercendo hoje. Quando a gente às vezes pensa lá na frente, a gente não faz o que Deus tem para nós hoje.
Então talvez alcançar uma pessoa, ou talvez se a sua direção é na área profissional, você começar a estudar hoje, ou sonhos, visões. Olha aqui, ó, a Evelyn colocou, os meus sonhos espirituais ainda, ah lá, quer dizer, muitas vezes existe um jejum da revelação. Ó, quando o sonho está confuso, você não consegue entender, apareceu o comentário e sumiu, então eu não sei se eu consigo ver aqui, eu não estou conseguindo ver o comentário novamente, mas assim, quando o sonho ainda está confuso, você precisa fazer o jejum de Daniel, você precisa fazer alguma coisa, né? Nem sempre você precisa fazer alguma coisa em várias situações, mas nessa situação específica, o jejum da revelação. Talvez a Eva não pode agora, né? Está prestes a receber o Pedro, o bebê. Agora, Daniel, quando ele recebeu algo de Deus ali, e ele não estava entendendo bem, ele entrou em jejum de 21 dias. Então, olha lá, já tem, ó, tem gente que está falando que está no jejum. Jejum da revelação, 21 dias. Jejum do milagre urgente, 3 dias. E jejum para quem tem um chamado, 40 dias. Olha lá, ó, jejuando e orando por sua cura. Olha lá, sonho muito expulsando demônios, é muito real. Olha lá, ministério de libertação. Ministério de autoridade espiritual. E essa autoridade, ela precisa ser sempre reabastecida diariamente, com tempo com Deus, e você está aqui na oração, isso também já faz parte. Então, Deus tem um plano e muitas vezes eu também tenho um plano. Aí o que acontece? Deus quer que você desista do seu plano para viver os planos dele para você. E quando você passa um tempo, você começa a passar tempo com Deus, tem plano seu desde criança que já é plano de Deus sendo aflorado. Tem plano que é da vontade de Deus. Aí se você conecta sempre com Deus, ele vai deixar aquilo para fora. Se você está com Deus e continua aquele plano, continua aquele algo dentro do seu coração, isso está sinalizando também que é algo da vontade de Deus, que não é só a sua vontade, mas que Deus já vem te preparando há muito tempo para algo que Ele tem com você. Olha aqui, Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Olha o que diz. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, planos de fazer o bem e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se você for olhar aqui na sequência, no versículo 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Aqui o que Deus está querendo dizer? Ele está falando, eu tenho um plano para você, e aplicando aqui para pessoas que estão aqui. Quando você me procura, você me acha. Quando você pede, eu respondo. Quem lembra aqui? Pedir, buscar e bater. Quando você pede, eu respondo. Quando você busca, você acha. E ele continua dizendo, quando você clama a mim, quando você clamar a mim, quando você orar a mim, eu os ouvirei. Então, aqui, né, pessoas que muitas vezes eu tenho visto nos comentários perguntando qual é a vontade de Deus. Você vai buscando a Deus cada dia e vai também pedindo para Ele, Senhor, revela claramente, para não deixar nenhuma dúvida sobre o meu chamado, sobre o que o Senhor tem comigo. Olha o que diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, o que eu te encorajo aqui? A hora que terminar essa oração aqui agora, o que você vai fazer? Bem prático.
você coloca um louvor, um instrumental. Eu costumo escrever soaking, S-O-A-K-I-N-G, soaking, eu escrevo assim, e eu, no YouTube mesmo, e eu coloco lá uma instrumental de adoração, tipo esse aqui, ó, tipo esse que eu estou ouvindo agora. Ou se você quer também um louvor cantado, você fala, Senhor, estou aqui para receber sua presença. Tenho ensinado para vocês várias vezes aqui, né? Até tem o vídeo aqui, como orar por 1 hora. Tem o vídeo também, 3 hábitos para te levar a ter experiências sobrenaturais. 3 hábitos para ter experiências sobrenaturais. Você vai pesquisar aqui, o título é melhor. Também, como ter livre acesso ao trono de Deus. Todos esses vídeos estão aqui. Clica na playlist aqui, Mentoria Podcast. Andando no Espírito, andando no poder. Então, agora mesmo, se você tirar esse tempo, Deus pode já cada vez mais te preparar. E eu ouvi o Senhor dizendo que tem pessoas aqui, tem pessoas que vão pegar aqui essa palavra, que estão prestes a ter experiências sobrenaturais. E aí, se você não estiver entendendo bem o que Deus está falando, você coloca isso em jejum e oração. Sabe o que vai acontecer? No jejum da revelação, vai trazer convicção. Por que às vezes você não fica convicto do seu chamado? Por que você não fica convicto da vontade de Deus na sua vida? Por quê? Está faltando jejum e oração. Está faltando jejum e oração. Por quê? O jejum vai modificar a sua carne e você vai ficar mais consciente de quem você é no Espírito. E quando isso acontece, você ouve a Deus mais facilmente. Você tem uma comunicação com o Espírito Santo mais facilmente. Mais facilmente. O jejum basicamente é isso, para enfraquecer a carne e fortalecer o Espírito, então facilita também o seu discernimento. Facilita, você pode ter até o dom de discernimento de espíritos, mas o jejum é que vai aflorar cada vez mais isso aí, principalmente quando você precisa entender algo que você não tem entendido. Então a melhor coisa que você pode fazer é procurar conhecer e viver a vontade de Deus. Porque, como nós já dissemos aqui, Deus ele tem um plano e muitas vezes nós temos um plano. É melhor você se render aos planos dele. Porque o plano que Deus tem com você, quando você entra dentro dele, existe um favor, existe uma graça, existe um poder de Deus que vem para você viver aquele plano de Deus. E nós vimos aqui que Deus tem um plano bom, não é um plano mau. A nossa mente carnal, quando nós não estamos em Jesus, ela quer dizer, não, esse aí é plano ruim. Esse plano não é bom. O seu plano é que é bom, porque a carne ela quer dominar, ela quer estar no governo. Mas quando nós pegamos a nossa alma e nós deixamos que ela seja guiada pelo Espírito de Deus, quando você permite que os seus pensamentos, seus sentimentos e seus desejos, eles sejam governados pelo Espírito de Deus, então aí você entra em uma dimensão do favor de Deus. Você entra em uma dimensão nova, de viver coisas poderosas que Deus tem. Coisas que os homens poderiam até plantar e colher algo precioso. Porque Deus deu sim um poder para o homem dominar sua própria alma. Mas quando você pega esse governo que é seu e entrega nas mãos de Deus, Senhor, eu te entrego. Só de você fazer isso, você já vai ver coisas mudando, você já vai ver Deus te transformando, Deus te revelando coisas. É bem mais simples do que você imagina. Fala, Senhor, eu estou aqui na sua presença, você ajoelha, você deita lá, e eu quero conhecer sua vontade. Eu abro mão dos meus planos até agora não têm dado certo, ou se tem dado certo também, Senhor, eu coloco diante do Senhor que eu tenho algo estranho aqui, eu quero viver a sua vontade. Aí você vai entrar em uma dimensão nova espiritualmente, na dimensão do favor de Deus, onde coisas sobrenaturais acontecem, onde resultados poderosos acontecem. Isso pode acontecer numa empresa, pode acontecer num chamado, pode acontecer na vida profissional de alguém, porque o que Deus tem me dito é que os poderes de Deus são para nós enfrentarmos a vida. Então é esse poder de Deus que vem. Olha o que diz aqui em Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Uma outra palavra, eu gosto muito, fala, o meu conselho será firme e farei tudo o que me agrada.
O meu conselho será firme e farei tudo o que me agrada. Eu ouço o Senhor dizendo que Ele não vê como o homem vê. Tem pessoas aqui que você está se vendo de uma forma negativa. Talvez por algo que você tenha feito, você está se vendo, você está se menosprezando. E Deus está falando, muitas vezes, o que a terra está dizendo não é o que eu estou dizendo. O que as pessoas estão dizendo não é o que eu estou dizendo a seu respeito. O homem tem um olhar natural. Quando o homem olhou para Davi, o homem na verdade nem considerou Davi. Mas quando o profeta olhou para Davi, ele teve a revelação que aquele era o escolhido de Deus, que aquele carregava um chamado, um propósito poderoso, um propósito grandioso da parte de Deus. Então, levanta a orelhinha aí, fica com a orelhinha em pé, porque tem gente aqui enfrentando batalha espiritual, tem pessoas aqui com fortalezas mentais. E qual que é essa fortaleza? Está na sua cabeça uma coisa assim que está te menosprezando. A opinião da terra te coloca um rótulo em você. A opinião das pessoas fala, esse aí não pode, esse aí não dá. E às vezes para você não dá mesmo. Mas o que eu estou te falando aqui desde o começo? Quando você entra na vontade de Deus, existe também um poder de Deus que vem para transformar a sua vida, para fazer você viver coisas incomuns, coisas sobrenaturais. Por quê? Porque o nome de Jesus vai ser glorificado. Então abra mão dos seus planos. Agora nós vamos orar aqui, nós vamos tirar esse tempo de oração para que a vontade de Deus seja conhecida por você e ela seja estabelecida na sua vida. Você nunca vai conhecer a vontade de Deus para o longo prazo se você não conhecer a vontade de Deus para hoje. Então, cada dia anda na presença dEle. Cada dia fala, Senhor, eu estou aqui, qual que é a palavra para hoje? A palavra hoje, Senhor, é que o Senhor tem um plano de paz, um plano de bem e não de mal para dar o futuro que eu espero. A palavra hoje é que o Senhor escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então eu me rendo aos teus planos. A tua palavra fala, se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, o Senhor me ouvirá. E Ele está dizendo aqui para você, não se preocupe tanto com o propósito a longo prazo. Lembrei de algo que quer falar. O Espírito Santo estava falando comigo aqui. Sabe, às vezes Deus te mostra um lampejo de 10 anos na frente. Ele não vai mostrar tudo, Ele mostra uma pequena visão. Imagina como se fosse um filme que abre uma imagem e fecha a imagem. Aí Ele te mostra 20 anos na frente, 30 anos na frente, 5 anos na frente, ou até um ano na frente, meses na frente, Ele te mostra. Mas Ele não vai te mostrar tudo, porque a Bíblia diz que o justo vai andar pela fé. Então, a fé não é algo que se vê, a fé é algo que se crê. A fé até é ver, a fé é ver, mas é ver no Espírito. Deus pode te dar uma visão espiritual, ou falar uma palavra com você, ou usar alguém para te falar uma palavra, e aquilo vai gerar fé. E lá na frente Deus te mostra algo que Ele tem. Mas hoje, você mesmo sem ver, precisa continuar nessa direção que Deus tem te dado. E não tomar decisões precipitadas, decisões sem consultar a vontade de Deus. Aqui que é o ponto-chave. Toda decisão, tudo que você for fazer, mesmo que pareça bom, fala, Senhor, qual é a sua vontade? Só de você fazer isso, muitas vezes vai ser simples. Ele vai colocar no seu coração, eu tenho uma intuição, eu tenho uma impressão que eu devo fazer isso. Aí você coloca, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí Ele pode te dar um sonho, Ele pode te dar uma visão, ou às vezes é só uma voz interior. Ele revelando a vontade dEle. Então, às vezes, Ele mostra algo bem específico. Ele permite você ver o teu futuro. Ele permite você ver aquele futuro que você anseia, que nós lemos aqui. Mas isso não vai te isentar de ter que ter fé para dar passo a passo, dia a dia, qual é a vontade de Deus para mim em cada dia. Então você ouve a palavra para aquele dia, pede ajuda de Deus para praticar.
O que muitas pessoas não conseguem crescer espiritualmente é que eles ouvem uma palavra de Deus e na própria força do braço eles querem praticar. Eles ouvem algo de Deus, algo poderoso de Deus, mas eles acham que vai ser por eles mesmos para praticar isso. E a vida com Deus, ela só pode ter êxito, ela só pode ter sucesso quando é o próprio Deus te impulsionando. E você fala: Senhor, eu preciso do seu poder, eu preciso da sua força, eu dependo de ti, Senhor. E aí você vai ver as coisas fluindo. Você vai ver que Deus, ele vai direcionar os seus passos. Sabe? Deus tem falado muito comigo, nós estamos aqui no 7º dia, né? Deus tem colocado muito no meu coração que pessoas estão muitas vezes bloqueadas para receber o que Deus tem, porque acham que falam assim: nossa, será que eu estou buscando a Deus só por causa de uma bênção? E na verdade existe muita gente assim. Se esse for o seu caso, fala: Senhor, me ajuda a entrar na sua perfeita vontade. Mas muitas vezes tem pessoas que têm Deus como primeiro, que busca Deus para tomar qualquer decisão, principalmente decisões importantes, está sempre buscando ao Senhor, e você fica com um bloqueio lá dentro de você, um bloqueio na sua alma, dizendo assim: ah não, Deus não se importa com as coisas dessa terra. Muitos anos atrás, alguém me dizia assim: Deus está pouco preocupado com a nossa vida aqui na terra. Mas o que Deus tem me revelado também dentro da palavra é que os poderes de Deus são para nós enfrentarmos a vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que o inimigo quer que você creia que Deus está pouco preocupado com a sua vida aqui na terra? Porque assim você não vai desfrutar de coisas que Deus já conquistou para você dentro da vontade dEle. Dentro da vontade dEle. E existe um poder no homem. Aí sabe o que o homem faz? O homem então começa a exercer o domínio sobre o mundo. E sim, você fala: não, mas as coisas vão piorar? Até vão, mas para aqueles que estão em Cristo, vão ser guardados por Deus, vão ser sustentados por Deus, porque nós temos uma missão. Entre o período que você veio aqui para essa terra, você veio aqui para essa terra e você vai voltar, ou Jesus vai voltar para nós vamos para Ele. Nesse período da sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade. Mas você nunca vai descobrir o propósito para a sua vida a longo prazo se você não estiver na presença dEle a cada dia. E é bem mais simples. Fala: Senhor, eu estou na sua presença, eu quero viver a sua vontade. Alinha a minha vida, Pai, cada área da minha vida com o seu querer, com a sua vontade. Vamos orar? Eu vou orar aqui agora. Alguns de vocês vão ter sonhos, vão ter visões, vão ter manifestações sobrenaturais. E alguns também vai ser apenas você vendo que lá dentro de você está mudando as suas prioridades. A partir de hoje, consulte Deus para tomar qualquer decisão. Todas as decisões. Não é qualquer decisão. Toda decisão, coloque diante do Senhor. Ele vai te revelar, Ele vai te trazer respostas de maneiras impressionantes. Vai ser de assustar, porque Deus se importa com você. E Deus, Ele é um Deus, ao mesmo tempo que Ele é um Deus tão grande, tão poderoso, Ele é um Deus individual. Ele conhece você melhor do que você imagina. Tem coisas que você não conhece sobre você que Ele conhece. Porque a Bíblia diz que quando Deus foi criar o homem, Deus criou com as próprias mãos. Vamos orar? Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Pai, em oração agora. Nós entramos hoje num clamor. Mais do que apenas orar, Senhor, nós estamos clamando para que a sua vontade seja conhecida por nós. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por obras, por ações, Pai, por maus pensamentos. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor cubra-nos com teu sangue precioso. Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha nos encher. Que o Senhor venha nos encher, Pai, do seu poder. Que o Senhor venha, Pai, nos falar conosco. Que o Senhor venha alinhar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Pai, a nossa vontade não dá. Muitos aqui, Senhor, eles têm procurado viver sua própria vontade, mas eles têm reconhecido que na vontade própria deles não tem dado certo. Então eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha revelar a sua vontade,
através de sonhos, de visões, de impressões. Pai, ó, da voz interior, eu peço que o Senhor venha perdoar os pecados agora, que o Senhor ajude a cada um deles a andar com o Senhor, dia após dia, na sua presença, em nome de Jesus. Pai, a sua palavra nos diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para dar o futuro que nós esperamos. Eu oro agora, Pai, por cura, eu oro agora por libertação, Pai, eu oro agora para que um discernimento espiritual, eu oro para que os teus filhos possam ouvir a sua voz. A tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas seguem a minha voz. Eu declaro que esse é um tempo na sua vida em que você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Fala assim comigo: Senhor, me santifica. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar como pai, me ajuda a melhorar como mãe, como filho. Começa a dizer funções que você tem. Senhor, nos ajuda a melhorar como profissional, como líderes, Pai, como patrões. Nos ajuda, Pai, a melhorar. E santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na sua palavra. Santifica-nos, Pai, em todas as coisas, para que o seu nome seja glorificado. Que não seja feita a nossa vontade, mas a sua vontade seja revelada e que o Senhor nos ajude a viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo que está fortalecendo rins aqui, rins. E eu ouvi o Senhor dizendo sobre emoções. Emoções aqui sendo curadas. A partir dessa palavra, você vai perceber que as suas emoções estão mudando. Vai ser gradativo. Porque tem pessoas aqui que querem fazer a vontade de Deus. Tem pessoas aqui que estão assim. Mas as suas emoções ficam às vezes abaladas, não são estáveis. Mas Deus está trazendo um fortalecimento emocional. Fortalecimento emocional. Ele está fortalecendo o seu interior com o poder do Espírito Santo. Às vezes você quer agir de uma forma e não consegue agir da forma que você quer, né? Às vezes a emoção grita mais alto, a hora que você vê já foi. Mas eu ouço o Senhor dizendo que Ele está entrando em emoções. Também existe um temperamento de cada um, não é verdade? Mas Deus está te dando a capacidade de dominar até mesmo o seu temperamento. É claro que cada situação deve ser discernida da maneira correta, né? Jesus, mesmo sendo Deus, ele viu que estava sendo feito comércio dentro do templo e ele virou a mesa e quebrou tudo, né? Em um momento. É Jesus, não estou falando de nós, não estou falando de Jesus. Agora, esse foi um fato ali isolado, né? Jesus, ele estava sempre com domínio, ele estava sempre ali equilibrado. O Espírito que Deus nos dá um espírito de amor, de equilíbrio, né? Apesar de ser também um espírito de intrepidez. Então eu ouvi o Senhor dizendo sobre cura de rins, eu vi o Senhor dizendo que Ele estava visitando emoções, eu via também o Senhor dizendo que tem pessoas aqui que têm buscado na área financeira, e eu vi o Senhor dizendo que Ele quer despertar generosidade no seu coração. Essa é uma palavra que Deus tem me dado já por 3 ou 4 vezes. Então tem alguém que está pegando aqui, ó. Às vezes é alguém que já ouviu a palavra e não pôs em prática, então Deus está falando de novo, ó. Generosidade. Quando você desapega, aí Deus te dá colheita sobrenatural. Porque existe uma colheita que é natural. Aí você nem precisa ser crente para ter essa colheita. Você nem precisa andar com Deus para ter. Porque já é o que Deus estabeleceu na terra. Mas para colheitas sobrenaturais, atitudes sobrenaturais. Meu Deus, desceu o download do céu agora. Para colheitas sobrenaturais, sementes sobrenaturais. Como que eu falei? Nem lembro mais. Faz me lembrar, Espírito Santo. Para colheitas sobrenaturais, sementes sobrenaturais. Foi isso? Eu vou ter que voltar depois na live. Se alguém pegou, me coloca aqui. Então, quando você quer colher no Espírito, olha aqui, Gálatas. Se você quer colher no Espírito, planta no Espírito. Ajude a obra de Deus na terra, ajude uma instituição que faz caridade cristã, ajuda alguém que Deus pôr no seu coração para ajudar financeiramente. Tem pessoas aqui, essa é uma palavra. Essa é uma palavra. Escreve aqui se você puder, no que eu falei.
que desceu o download do celestial, a informação do céu na hora. Olha aí. Por isso que eu estou falando, veja um vídeo meu aqui, como ter livre acesso ao trono de Deus. Como ter livre acesso ao trono de Deus. Por quê? Se você semear no natural, você já vai ter uma colheita especial, colheita poderosa. Agora, se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. Você vai colher dons espirituais, você vai colher revelações de Deus. Por quê? Ah, mas então eu estou comprando de Deus. Você não está comprando de Deus, você está reconhecendo Deus. Você está reconhecendo que Deus tem uma missão e você está participando dela na terra. E Deus decidiu precisar do homem para fazer algumas coisas. Se Ele quiser, também não depende do homem. Ele faz como Ele quer. Olha lá, para colheitas sobrenaturais, sementes sobrenaturais. Sementes sobrenaturais, né? Ela colocou naturais, mas sementes sobrenaturais. Então, seja um dizimista, um ofertante na sua igreja. Ser dizimista é bíblico, né? Você vai ter revelado. Ele fala, é coisa da lei. Não é da lei, sabe por quê? Porque aquela época que foi falado sobre isso, não tinha nem aliança da lei. Não tinha aliança da lei ainda. Se você quer ser filho de Deus em Abraão, né? Você está debaixo de uma nova aliança agora. E essa aliança, ela não tem nada a ver com aquela lei lá. Quem fala sobre isso é que não entende nada sobre dízimo, sobre Bíblia e nem sobre aliança. Aquela época que foi estabelecido o dízimo, não tinha nem aliança da lei ainda. A lei nem tinha sido estabelecida. Tem gente que acha que sabe muito de Bíblia, mas não sabe das alianças. O que vai transformar o seu conhecimento bíblico é as alianças, tá bom? Nem era para falar isso aqui. Essa aqui foi o bônus celestial, bônus do céu. Foi o bônus celestial. É como que fala? Aquelas empresas que no final tem um bônus a mais aí, né? Então Deus deu um bônus aqui, talvez é porque é o último dia da nossa oração. Estou ficando até mais tempo hoje, ó. Olha lá, né? Mas amanhã eu vou estar de volta aqui nas lives, tá? Só vai acabar esse propósito de oração. Tem pessoas aqui que vão ter testemunhos poderosos da revelação da vontade de Deus para você. Pai, obrigado por esse momento na sua presença. Eu te louvo, eu te exalto. Glorificamos o seu nome. Que o Senhor continue, Pai, fazendo. O Senhor continue operando em cada vida. E eu quero ver o seu testemunho, hein? Quero ver o seu testemunho. Me siga também lá naquele aplicativo rosa, @DanielJuniorCPS. Se precisar também, mande mensagem lá pelo direct, que eu creio que vai ser muito especial. Até a noite, 7 da noite, nós estamos no nosso último dia do propósito de oração para que a perfeita vontade de Deus seja revelada. Pega os outros vídeos aqui no canal, 3 hábitos para ter experiências sobrenaturais, como ter livre acesso ao trono de Deus. Pega a oração de ontem, que eu falei que o evangelho, ele não é só para um grupo de pessoas. Ele está disponível para todos e eu creio que vai ser poderoso. Rapaz do céu, eu estava aqui, o Senhor me mostrava. É para você que já tem andado com Deus, que a sua prioridade é Deus, não é para qualquer um essa palavra. Eu via chegando milagres financeiros. Eu sei que eu tenho dado a palavra aqui já, mas eu sei o Deus que fala na minha boca. Eu sei o Deus que fala na minha boca. Eu via milagres financeiros. Eu vi uma chuva de provisão. Para não chocar, vou falar isso aí. Agora, eu via dinheiro assim chovendo, chegando na sua vida. Chegando para vir, não é de todos, de alguns que estão aqui orando, clamando por milagre financeiro. Deus vai vir. Pode ser que Deus abra uma porta, pode ser que Deus use alguém, ou pode ser também que Ele faz as coisas sobrenatural, faz aparecer esse negócio aí para você. É mistério. Amém? Deus te abençoe. Até aqui o Senhor falou. Um grande abraço.